candidata. Nos seus mandatos, você assim, como é que foi? Como é que era lá? Assim, tinha muito preconceito, porque No primeiro é um mandato, ambiente sim. meio que masculino demais, machista né? demais, Machista sim. e tal. E uma mulher bonita, Sim. conhecida, lá dentro deve ter sido... Quando eu cheguei, o primeiro mandato, meninos, eu sentia aqueles olhares que dói, sabe, Serginho? Você já teve aquela pessoa que te olha assim, tipo, o que você está fazendo aqui? Quem ela pensa que é? Quem é ela? Né? Então, eu tive Aquele olhar de muito... preconceito, né? Muito. Aquilo machucava, porque eu era nova, então eu recebia aquilo como se fosse uma verdade, sabe? E eu sei que, aos poucos, eu fui trabalhando. Meu mandato, como eu volto a dizer, eu sempre fui uma mulher de atender a quem a política não consegue ver, que é a pessoa que está no meio da rua. E o político é o seguinte, ele faz muito asfalto. Quando ele asfalta a sua rua, você não esquece. Mas aquela moça que está denunciando que o marido policial, por exemplo, abusou da filha de 7 anos, ela tem medo de ir na delegacia, ela encontra a mãe loira na rua, ela fala, só se você for comigo. Entendeu? Entendi. Então, esses mandatos foram, assim, a extensão do baile funk. Aquela mãe loira, que eles chamavam de mãe loira por cuidar deles. Na política, eu fui fazendo isso. E eu acho que é por isso que eu fui me elegendo. Aí as pessoas não E entendiam, você né? conseguiu realizar alguma coisa assim que você Várias brigou leis, bastante? várias leis. O que A que minha você primeira realizou? lei foi do jovem aprendiz. Essa lei, hoje, eu posso morrer, que ela vai continuar mudando destinos, Como que é é que era? referência que é referência no Brasil todo. Como é que é? Essa lei é o seguinte, o jovem de 16 aos 21 anos, o empresário que abre um espaço, ele consegue ter um desconto, um benefício, e ali o jovem consegue aquela oportunidade Primeiro de ser emprego. efetiva. Primeiro emprego. Então, assim, hoje é uma realidade. Eu tive várias leis. Tive a lei de prevenção à gravidez na adolescência, é uma coisa que eu brigava muito, sabe? Como é que é? É uma lei onde a prefeitura faz palestras nas escolas municipais para combater a gravidez na adolescência. Então, Serginho, o meu mandato se resumiu mais, sabe? Eu acho que leis tem um monte, que eu não estou lembrando aqui todas. Você foi Tem uma mãe 300. adolescente, né? Fui uma mãe. Fui com 19 anos, mãe. Me casei com 19? 16 e fui mãe com 19 anos. Não, então você já era de Mocinha, maior. já maior, né? E assim, meu mandato que fazia diferença na vida das pessoas é que aquelas pessoas invisíveis para os governantes, eu conseguia dar ouvido, dar voz, e eu conseguia ouvi-las e dar voz e ali encaminhá-las. O que foi mais difícil lá? Não é difícil? Porque é um ambiente... Difícil É difícil botar uma lei, por exemplo? Não, assim, depende da lei, né? É. Tipo, teve uma lei, assim, uma época que aconteceu, que era a volta dos cobradores de ônibus. E eu achava muito justo, porque a minha avó, por parte de mãe, Era ela uma era profissão. cobradora, não é cobradora, popularmente que fala cobradora. Era cobradora. Era cobradora. Era cobradora. Não sei. O ônibus? Era cobrador. Né? Motorista cobrador. Sim, cobrador, sim. A roleta ali, você paga e passa na roleta. pagar. Aí eu lembro que eu cobrador, toda pô. empolgada, achando que ia voltar os cobradores, né? E porque os motoristas têm infartado, ele recebe, e aí não passou. Foi uma frustração para mim muito grande. Eu não aceitava, eu não entendia por que os donos de ônibus conseguiam ganhar, né, assim, na Câmara, então eu não entendia isso. E aí eu comecei a ver que eu não poderia mudar o sistema, mas eu poderia mudar a vida das pessoas que estavam na rua, que era o meu povo, que era a minha raiz, que eram os favelados, igual a mim. Então, também teve uma outra história que eu apresentei uma lei para cobrar somente uma via da linha amarela. Por que eu fazia isso? Por que eu pensei Tirar o nessa pedágio? lei? Porque o único lazer que o pobre tem é a praia. Então, era uma maneira de impedir o pobre de, tipo, pagando... Eu entendia isso. Era fazer. Eita, Tá ouvindo um barulho? Tô, Ah, é daqui de cima? não tá vazando. Tá vazando, não? Não. Ah, tá, eu tô ouvindo um barulho aqui, o bagulho. Falei, pô, Fala. E Você achava que o pedágio impedia, impedia a as pessoas de praia? irem pra praia. Que E é uma aí coisa não que consegui todo mundo tem passar. direito, né? Não consegui passar. Aí tem umas coisas Já assim... teve umas brigas grandes ali desse pedágio ali da linha amarela, né? Já Ninguém teve venceu. livre, já teve coisa... Quebraram uma vez, lembra que quebraram com tudo? certeza, teve várias lutas. Polêmico aquilo Sim. dali, né? E hoje estão cobrando. Me diz uma coisa, como foram os artistas que passaram pela Furacão 2000? Todos, Serginho. Que Teve você um que fala não passou. assim, ó,
caramba, passou pela gente, mas a gente nunca imaginava que ia chegar onde chegou, ou então passou pela gente, hoje essa pessoa é a tal pessoa, porque o Naldo passou por vocês? Passou pela Furacão 2000. O Naldo fez o quê? Vocês que lançaram o Naldo? Na verdade, o único canal de divulgação era o programa da CNT e o programa da Band. Então, não tinha emissora nenhuma queria saber do funk. Depois que a gente consolidou nessas emissoras, verdade. aí as grandes... todo mundo levou para as grandes emissoras. Começou entendeu? a entrar na mídia. Então tinha que passar, não tinha outro canal. Era a gente pegar e as pessoas ali começavam a ter visibilidade e ali começava a ter um destino já transformado. Mas Quem foi, por exemplo? Quem foi o primeiro, por exemplo? Desses famosos que passam... O que quebrou a barreira, que falou, caralho, esse fez sucesso, esse bombou. É assim, caramba, a gente olha onde é que a gente está. Todos, sabia? A maioria. Qual foram os primeiros, assim? Eu tenho muito eu tenho uma afinidade, eu tenho muito amor pelo Marcinho, como meu filho. Marcinho. Eu acho. Eu lembro. Glamurosa era dela, pra ela. Rainha do Não, aí, mas mais engraçado, ele fez depois que eu saí da Furacão 2000, eu botei como abertura do meu programa na CNT, e ele ligou de madrugada e falou assim, a Massa Funkeira é ligada nessa história, porque várias vezes ele falou, e depois ele falou também num programa de uma grande emissora que também era para uma outra apresentadora que eu amo. Mas aí tá tudo bem, eu entendo que quando você chega em outra emissora... Mas ele fez assim, mãe Loura, você pode... Então foi o único que na época da Furacão 2000, que eu tinha saído, ligou e falou que tinha feito uma música e queria que eu ouvisse uma palhinha. Aí, quando ele cantou Glamurosa, eu chorei tanto. Rainha do funk. Como é que é? Poderosa. Olhar de diamante. Ele cismava com isso. Envolve na chacina, agita o salão, e balança gostoso, requebrando até o chão. Muito lindo, muito lindo. É porque é mais do que música, sabe? Ele fez pra você. E o funk nessa época? Ele depois falou aí um monte de programas que ele fez também para uma outra apresentadora. Mas, assim, a Massa Funkeira sabe, né? Porque eu falei com ele, rapaz, que é isso? Porque eu tinha autoridade com ele, né? Claro, tu era Mãe Loura. Você tá pensando que você fez isso comigo? Aí ele falou assim, Mãe Loura, a Massa sabe. É só porque eu tava lá numa emissora que eu precisava muito. Eu falei, então tá bom, se deu bem, fez bem, tchau. E o Claudinho e Bochecha também saíram lá de vocês? Sim, todos, Rabelo, Serginho. Né? Não teve um MC que não passou pela Furacão 2000 para dar visibilidade, credibilidade, abrir caminhos. E sempre que eles passavam pela Furacão 2000, vinham vários empresários e aí ali eles iam. O Sapão, quem o Sapão maravilhoso. Sapão pra mim é um Timaya do funk, sabia? O Sapão foi o que morreu? Foi de diabetes. Ah, caramba, eu me lembro dele. O Massinho também morreu, né? Morreu o Massinho também, morreu há pouco tempo. Eu lembro. O Massinho também morreu? Morreu há pouco tempo, cara. Caramba, porque o Sapão, me lembro que eu levei ele lá no Multishow, que eu tinha um programa Papo de Malandro, e o Sapão foi lá. Aquela dança... Tigrão, bonde do Tigrão. A dança da botinha, quem que dançava? Foi a MC Beth. Chegou aí lá com você também no programa? Foi lá? Eu acho que ela foi, porque... Dança da modinha. Eu gostava desse negócio. Foi muito importante. Aliás, o funk naquela época tinha uma melodia diferente. Tinha letra. Era o funk melody, né? Eu acho que eu gostava muito dessa época do funk melody. No meu entendimento, eu vejo que o funk era uma grande família. E essa grande família tinha ali um pai e uma mãe que dava direção. Essa letra não vai tocar. E a gente, por ter essa liderança na rádio e na TV, então a gente conduziu por muitos anos as letras do funk. Entendeu? Então tinha muito... Eu sempre falo assim, o Marcinho é um poeta popular, que ele colocava o sentimento na melodia. Então ele só celebrava o amor. Só celebrava o amor. É verdade, as letras dele eram todas bonitas. E o Claudinho Bochecha também, por isso que ganharam o Brasil. Sim. Porque eles falavam de amor, eles falavam de coisas boas, de sensações boas. Sem esquecer o morro, sem esquecer não pode, todas as coisas. É lindo, né? Que aí representa esperança na vida dessa galera toda. Quem é que teve aqui, que falou que foi do Furacão, quem é que teve aqui aquela... Os havaianos, não? Não, a menina aqui, que teve aqui, pô. A Popozuda? A Popozuda. A Valesca, ela foi Valesca, foi da gaiola. Das loucas, né? Da gaiola das loucas. Gaiola das Popozudas, maravilhosa. Eu amo de paixão. Mas vocês tinham a ver Furacão 2000 com Gaiola da... todos os MCs passaram. Todos. Gaiola da Popozuda era do Furacão 2000 também? Sim. É o que eu te falei, era o único canal que aceitava divulgar os funkeiros, eram os programas do Furacão 2000. Todos iam lá, como se fosse um programa de funk. Mas eu me lembro desse programa. Quando lançou o programa, eu me lembro do
do sucesso do programa. É, a gente parava Porque no Rio de Janeiro. não existia... E o Impossível, existia. fomos contratados pela Band de Rede Nacional. Olha que massa. eu Aí o Brasil assistia todo na Band. consumiu o Eu funk. me lembro, era uma festa, pô, todo mundo dançando. É. Foi Eu lembro lindo. perfeitamente, tem imagem na minha frente. A assim, Anitta, engraçado. a Anitta, nesse movimento, da onde surgiu a Anitta? Ó, a Como é Anitta, que foi eu a já história tinha da saído da Anitta? Furacão 2000, mas a Furacão 2000 eu deixei ela no auge. E a Anitta, ela surgiu nos bailes depois que eu saí, mas passou pela Furacão. E para mim é uma grande vitória ver a Anitta assim, sabe? Porque ela representa a esperança para muita gente. Porque hoje existem muitas Anitas nas favelas que não têm oportunidade. Tem muita gente talentosa na favela. Então, assim, quando a Anitta vai, leva para o mundo e fala com orgulho do funk, quando ela chega no Rock in Rio e ela, sabe, leva o funk para dentro do Rock in Rio, um lugar muito Levou pro elitizado. mundo, né? Então, assim, Fenômeno, né? E revolucionária, agora levou pro mundo, um maravilhosa. monte de gente gravando funk aí, sim. fazendo Eu, a batida. tenho como uma filha de uma luta, sabe? Caramba, olha onde está chegando meus funkeiros. É lindo. E você lembra, quais que você lembra assim, que assim, caramba, eu via aquela menininha, ela se apresentava lá, mas ninguém imaginava que ela ia chegar, ou o cara... Serginho, todos os MCs, a maioria eram frequentadores dos meus bailes, às vezes não tinha nem o dinheiro para pagar o ingresso do baile. E daqui a pouco eu dava o microfone e o garoto cantava. Era festival de rap, era um festival de... Ludmilla passou por lá, Ludmilla? Depois que eu saí da Furacão. Depois que você saiu da Furacão, ela passou. Eu não A tava Luciane na Souza Furacão. aqui falou isso, ela escreveu aqui. Ludmilla também passou pelo Furacão. É, era o único lugar que aceitava o funk, era gente que dava voz, dava vida e não tinha outro. Depois que ficou muito famoso, muita Aí audiência. começou. Aí todo...